Frente 3, continuação do estudo da circunferência, módulo 26, determinação do centro e do raio. Então, eu consigo determinar o centro e o raio através da equação reduzida e através da equação geral. Então, através da equação reduzida, x menos a ao quadrado mais y menos b quadrado é igual a raio ao quadrado. Como que eu determino o centro e o raio dessa circunferência? Bastando para isso, lembrar que centro é o par ordenado AB, tá? Então, olha lá, centro é o AB e o raio é a raiz quadrada do raio dado aqui, tá? Equação geral. Para determinar a equação geral, basta desenvolver o quadrado da diferença aqui e aqui. Então, como que vai ficar desenvolvendo o quadrado da diferença em ambos os termos? X quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado, que é igual a zero. Então, essa aqui, será determinada a equação geral da circunferência. Muito bem. Como é que eu determino o centro e o raio a partir da equação geral? Eu vou dizer assim, que toda a equação geral da circunferência, ela está na fórmula x quadrado mais y ao quadrado mais bx mais by mais c igual a zero. Então, eu tenho que, azão é igual a menos 2azinho, tá? Bzão é igual a menos 2bzinho. E c é tudo isso aqui, a ao quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado. Então, azão menos 2azinho, bzão menos 2bzinho e czão a quadrado menos b quadrado menos r ao quadrado. Lembrando que a e b é o centro da circunferência. Então, vamos ao primeiro exemplo. Ele diz assim, Unesp, a distância do centro da circunferência, a origem é. Então, o que ele pede? A distância do centro da circunferência à origem. Eu não sei, tá? Para eu conhecer a distância do centro à origem, eu tenho que ter o ponto C e o ponto O, tá? Então, eu vou buscar o O, eu sei que é a origem 0, 0, tá? E o centro é o AB que eu vou achar através da equação da circunferência. Então, vamos lá. Qual é a equação da circunferência dada? X quadrado mais 2x mais y ao quadrado menos 4y mais 2 igual a 0. Essa é a equação geral da circunferência. Mas se vocês repararem, ela ficará nessa forma, x quadrado mais y ao quadrado. Então, eu preciso dar uma melhorada. X quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y mais 2 igual a 0. Muito bem. A partir daí, eu sei quem é o azão, o bzão e o czão, tá? Por quê? Toda a equação da circunferência na forma geral estará assim, x quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a 0. Então, eu sei que, azão é 2, bzão menos 4 e czão é 2 também. Então, a partir daí, eu consigo achar o centro da circunferência. Como que eu consigo achar o centro da circunferência? Através das formulazinhas, O centro da circunferência eu sei que é A e B. Então, vai ser o quê, Azão é menos 2azinho e bzão é igual a menos 2bzinho. Quem que é o azão nessa circunferência? Eu já vi, é o 2. Menos 2azinho, eu posso dizer que o azinho vale menos 1. Então, a abscissa do centro da circunferência é menos 1. Quem vai ser a ordenada? Bzão é menos 4. É igual a menos 2bzinho. Então, eu sei que 4 dividido por 2 vai dar 2. Portanto, qual a conclusão que eu chego aqui?
que o centro da circunferência, representado por Azinho e Bzinho, vale quanto? Menos 1 e 2. Ok? Nem usei o Czão porque ele não está pedindo raio. Bom, agora, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo aqui, ó, a distância do centro da circunferência à origem. Então, vamos lá. Quem que é o centro da circunferência? É o par ordenado menos 1 e 2 que nós acabamos de achar. Quem é a origem? Origem é 0, 0, certo? Bom, como é que eu faço para achar a distância entre, né, dois pontos? Já sabemos lá da equação da circunferência que a maneira de eu achar a distância entre dois pontos é uma formulazinha. Como? X do B menos x do A ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Correto? Ah, mas quem vai ser x do B e x do A? Eu sei que aqui é a abscissa e aqui é a ordenada. Então, olha lá, seria o ponto A e o ponto B. X do B é 0, x do A é menos 1. Y do B é 0, y do A é 2. Então, a distância do centro até a origem será x do B, 0, menos x do A, menos 1. Então, vem para cá, mais 1 ao quadrado. Mais y do B, 0, menos y do A, 2 ao quadrado. Então, a distância do centro até o O será 0 mais 1, 1 ao quadrado, 1. 0 menos 2, menos 2 ao quadrado, 4. Então, a distância do centro até a origem será o quê? Raiz quadrada de 5. Não tem unidade de medida, alternativa B. Então, perceberam que nós usamos aí a geometria analítica trabalhando com o centro, com a circunferência e a distância entre dois pontos aí, ok? Segundo exercício, vamos ver o que ele pede. Ele diz assim, ó, no plano cartesiano, a área do quadrado inscrito na circunferência de equação tal é. Então, ele pede a área, ó, a área do quadrado inscrito nessa circunferência. Muito bem. Para eu inscrever um quadrado numa circunferência, necessariamente eu tenho que saber o tamanho dela, o raio, né? Ou mesmo o diâmetro. Então, a partir daí, vamos conhecer o centro dessa circunferência e o raio dessa circunferência. Após esse momento, eu vou inscrever um quadrado nessa circunferência. Então, vamos lá. Qual é a minha circunferência? X quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y mais 20 é igual a 0, tá? Como vimos anteriormente, ó, x quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a 0. Eu sei que o a vale menos 6, o b vale menos 8 e o czão vale 20. Então, eu consigo determinar o centro e o raio da circunferência. Como? Como eu determino o centro? Formulazinha, ó. Azão é menos 2azinho e bzão é menos 2bzinho. Certo? Azão, quem é? Menos 6, menos 2azinho, eu sei que azinho vale 3. Bzão, quem é? Menos 8, menos 2bzinho, bzinho vai valer 4. Portanto, ó, o centro da minha circunferência, ele tem abscissa 3 e ordenada 4, tá? Ah, uma maneira de vocês lembrarem bem como que eu determino o centro, eu vou falar sempre assim, ó, é a metade oposta desse. É a metade oposta desse, certo? Então, é uma maneira de lembrar, é a metade oposta, tá?
Como é que eu vou calcular o raio da circunferência agora? Pela terceira formulazinha. Qual? Czão é igual a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado. Tenho Czão, tenho Azinho, tenho Bzinho, determino o R'inho, que é o raio da circunferência, tá? Então, como é que eu vou fazer para determinar o raio? Czão, 20. Azinho, 3. Bzinho, menos 4. Menos R ao quadrado. Perceberam que eu vou sair em R, né? Então, vai ficar, ó, 9 mais 16, menos R ao quadrado é 20. 25, menos R ao quadrado é 20. Menos R ao quadrado, 20 menos 25, menos 5. Multiplico por menos 1, R é raiz quadrada de 5. Muito bem, ó. Então, eu tenho uma circunferência, tá? Cujo centro é o par ordenado 3 e menos 4. Opa, 3 e menos 4, não. É 4, ó, positivo. Não vai alterar aqui, tá? É 3 e 4. E o raio é raiz quadrada de 5. Muito bem. O que ele quer? Ele quer a área de um quadrado inscrito nessa circunferência, tá? Como que eu poderia pensar aí? Pôr no plano cartesiano, tá? Como que eu vou colocar no plano cartesiano, tá? Eu vou pôr lá eixo X e tem 2, né, ó, tá? Como que eu vou falar bem? Nosso desenho será bem simples aqui, tá, ó. Eu tenho o centro 3, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. O centro da nossa circunferência estará aqui, tá? Ele terá uma circunferência de raio 5, tá? 5 é 1,2, então eu vou dizer aqui, ó, eu terei uma circunferência mais ou menos por aqui, assim, ó, tá? Bem simplesinho o jeito de desenhar, tá? Cujo raio é raiz quadrada de 5. Então, ele quer inserir um quadrado aí dentro. Então, o que eu vou fazer com o quadrado? Eu vou pôr esse quadrado aqui dentro, tá? Olha lá. Estou inserindo um quadrado, tá? Tá bem fora do desenho, mas eu vou pôr mais ou menos aqui, ó, tá? O centro da circunferência, eu percebo que isso aqui, ó, é o diâmetro da circunferência. E, ao mesmo tempo, é a diagonal do quadrado, certo? É a diagonal do quadrado. Então, eu vou pôr assim, ó. Se, ó, o raio é raiz quadrada de 5, eu posso dizer que a diagonal do quadrado é igual a 2 raiz quadrada de 5, certo? Lembrando que a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. E como que eu calculo a diagonal de um quadrado? É L raiz quadrada de 2, que é igual a 2 raiz de 5. Não esqueça que o exercício está pedindo a área do quadrado. Se ele quer saber a área de um quadrado, L ao quadrado. Eu preciso determinar L, tá? Então, L vai ser 2 raiz de 5 sobre raiz de 2, tá? Nesse caso, vou racionalizar raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Ficará 2 raiz de 10 sobre 2. Cancelei. O lado desse quadrado inscrito nessa circunferência mede raiz quadrada de 10, tá? Mas o exercício está pedindo o lado? Não, ele está pedindo a área. Então, como nós vamos calcular a área de um quadrado?
A área de um quadrado é L ao quadrado, tá? Se eu determinei que o lado mede raiz de 10, raiz quadrada de 10 ao quadrado, a área mede 10. Nenhuma medida, nenhuma unidade de medida. Então, no caso, a alternativa E. Tranquilo, né, de fazer.